Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal de terror. Hoje, trouxemos para vocês 3 histórias verdadeiramente arrepiantes, que vão fazer seus cabelos se arrepiarem. Essas histórias foram elaboradas com base em relatos reais e lendas antigas, e esperamos que vocês gostem delas. Se inscreve no nosso canal e deixar o like, para mais histórias de terror. 1. O Calvário de Daniel, uma jornada pelos espíritos da Floresta Encantada. Havia uma pequena vila situada no meio da floresta, onde as pessoas viviam em harmonia com a natureza. Porém, havia uma casa no meio da floresta que causava medo em todos os moradores. Era conhecida como a Casa Assombrada e diziam que era habitada por espíritos malignos. Um jovem chamado Daniel, que sempre foi curioso e corajoso, decidiu investigar a casa. Ele havia ouvido tantas histórias sobre o lugar que queria descobrir a verdade por si mesmo. Então, ele foi até a casa e entrou. Quando entrou, ele imediatamente sentiu uma presença sinistra. O ar parecia pesado e gelado. Ele começou a escutar ruídos estranhos vindo de diferentes direções. Quando olhou para a escada, viu uma mulher vestida de branco subindo e descendo. Era o fantasma da escada, que diziam esperar por sua vítima. Assustado, Daniel correu para fora da casa, mas acabou perdendo seu caminho. Ele acabou chegando em uma praia remota, onde muitos diziam que a entidade sinistra sequestrava as pessoas que desembarcavam lá. Quando tentou retornar para a vila, acabou se perdendo na Floresta Encantada. Desesperado e assustado, Daniel viu uma luz brilhando no meio da floresta e decidiu seguir em sua direção. Quando chegou lá, descobriu que era um cemitério amaldiçoado, onde as lápides se movem sozinhas e os espíritos dos mortos não descansam em paz. Daniel tentou sair da floresta, mas a presença sinistra parecia seguir seus passos. Ele acabou preso no meio da floresta, assombrado por fantasmas e espíritos malignos. Até hoje, não há notícias de Daniel e muitos dizem que ele foi consumido pelos espíritos da floresta. Esta é apenas uma das histórias de terror que circulam na vila. Muitos moradores ainda contam a história para as crianças como um aviso para não se aventurarem na floresta e nas áreas amaldiçoadas. 2. A possessão de Maria, o inferno na caverna dos demônios. Era uma vez uma jovem chamada Maria, que morava com seus pais em uma pequena cidade na montanha. Maria sempre teve uma curiosidade intensa sobre lendas e histórias de terror, mas sua paixão pela investigação de mistérios acabou a levando a um lugar onde não devia ter ido. Um dia, Maria ouviu falar sobre uma caverna escura situada no topo da montanha, conhecida como a Caverna dos Demônios. Era dito que a caverna era habitada por uma entidade maligna que só saía à noite para sequestrar e devorar aqueles que se aventuravam em sua terra. Maria, desafiando o perigo, decidiu investigar a caverna. Quando chegou lá, imediatamente sentiu um ar frio e gelado. Ela acendeu sua lanterna e seguiu pelo corredor escuro. Quando chegou ao final da caverna, ela viu uma porta de metal. Sem hesitar, ela abriu a porta e descobriu que havia uma sala escura e vazia. Porém, quando olhou para cima, viu algo que a fez congelar. No teto havia uma sombra sinistra, que se movia lentamente em sua direção. Assustada, Maria correu de volta para a entrada da caverna, mas a sombra parecia estar a seguindo. Quando chegou à luz do dia, ela olhou para trás e viu que a sombra havia desaparecido. No entanto, a partir desse momento, ela começou a sentir a presença da entidade maligna a perseguindo. Maria começou a ter visões assustadoras e sonhos perturbadores. Ela acreditava que a entidade havia tomado posse de seu corpo e que estava tentando destruí-la de dentro para fora. Com o passar dos dias, Maria se tornou cada vez mais instável e acabou desaparecendo sem deixar vestígios. Até hoje, muitos moradores da cidade contam a história de Maria como um aviso para não se aventurarem na caverna dos demônios.
Dizem que a entidade maligna ainda habita o lugar e que está esperando por sua próxima vítima. Este é apenas um dos muitos relatos de terror que habitam a região montanhosa. A Caverna dos Demônios ainda é um lugar temido e evitado por todos. 3. O Calvário de Tom, à noite na Mansão dos Espíritos. Havia uma vez uma antiga mansão situada em uma floresta densa, conhecida como a Mansão dos Espíritos. Dizia-se que a casa estava assombrada por espíritos malignos, que sequestravam pessoas e as mantinham presas para sempre. Um jovem chamado Tom, que tinha uma paixão por mistérios e lendas, decidiu investigar a mansão. Quando chegou lá, ele imediatamente sentiu um ar frio e sombrio. Ele entrou na casa e começou a explorá-la. Mas logo Tom percebeu que algo estava errado. Ele começou a ouvir passos no corredor, mas não havia ninguém lá. Ele também viu sombras se movendo nas paredes, mas não conseguia encontrar a fonte da luz. Cada vez mais assustado, Tom correu para a saída, mas descobriu que as portas haviam desaparecido. Ele estava preso na mansão. O pânico tomou conta dele e ele começou a gritar por ajuda, mas não havia ninguém por perto para escutá-lo. Tom passou a noite inteira tentando encontrar uma saída, mas não conseguia encontrar uma saída. Quando amanheceu, ele finalmente encontrou uma porta escondida que o levou para fora da mansão. Mas o terror não havia acabado. Quando Tom saiu da mansão, ele descobriu que sua aparência havia mudado. Ele havia envelhecido vários anos em questão de horas e sua pele estava branca como o papel. Tom passou o resto de sua vida com medo e com um terror constante de que os espíritos malignos da Mansão dos Espíritos pudessem voltar a assombrá-lo. Até hoje, muitos evitam se aproximar da mansão, temendo encontrar os espíritos malignos que habitam o lugar. Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo, contando o que acharam dessas histórias. Quem sabe vocês tenham algum relato de terror para compartilhar conosco. Estamos ansiosos para ler suas respostas. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o like, para mais histórias de terror. Até a próxima!